Olá pessoal! Esse vídeo é para você que já teve dúvidas em relação a qual seria a cor ideal ao seu cabelo ou já fez alguma coloração que acabou se arrependendo e quer aprender melhor sobre isso. Afinal, o que define um tom de cabelo que funciona pra gente, que nos valoriza? Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre esse assunto. Eu vou fazer aqui um guia definitivo para você nunca mais ter dúvidas de qual coloração é a melhor opção para o seu cabelo. Então quer saber tudo? Vem comigo que eu te conto. Descobrir um tom de cabelo que combina com a nossa pele e valoriza as nossas feições é imprescindível para iluminar ainda mais a nossa beleza. O tom de cabelo errado vai te deixar mais pálida, evidenciar limites de expressão, então é melhor a gente passar bem longe e fugir dele. E antes de mais nada, eu quero responder uma pergunta muito polêmica. Afinal, o tom de cabelo natural, aquele que a gente nasceu com ele, sempre vai ser ideal? Sempre vai ser a melhor opção pra gente? Bom, vamos lá. Primeiro, o tom de cabelo natural sempre vai ser harmônico. É impossível que o nosso cabelo natural não seja harmônico com a nossa pele, porque afinal de contas eles têm o mesmo pigmento. Eles têm ali uma harmonia entre si de temperatura, de contraste. Então sim, o cabelo natural sempre vai ser harmônico. Mas será que ele sempre vai ser a melhor opção? Bom, quem nunca viu por aí comparação de celebridades que ficaram mais bonitas, mais radiantes, com o cabelo pintado de um tom diferente do natural? E isso pode acontecer sim. Olha só esse exemplo da Ashley, que ela tem o cabelo natural castanho médio e ela simplesmente fica lindíssima loira. Isso divide opiniões, muita gente prefere ela com o cabelo castanho, afinal é o natural e sempre vai ser harmônico, mas é inegável que o loiro também fica maravilhoso para ela. E na percepção de muitas pessoas, inclusive na minha, ilumina ainda mais a beleza dela e consegue ficar ainda mais bonita do que com o seu cabelo natural. Então, o fato é, o cabelo natural sempre vai ser bonito, sempre vai ser harmônico, mas em algumas circunstâncias, em alguns casos, o cabelo com um tom diferente do natural vai ser ainda melhor. E eu também vou explicar isso aqui pra vocês. Então eu quero que vocês tenham isso em mente antes de mais nada. Se você tem o seu tom de cabelo natural e não quer pintar, não se preocupe, porque ele sempre vai ser harmônico para você. Isso é fato. Mas se você quer alterar a coloração do seu cabelo, seja uma coloração global ou mechas, é muito importante que você aprenda as diretrizes que eu vou te falar aqui nesse vídeo, para você tomar melhores decisões na hora de alterar as cores do seu cabelo. Lembrando que todas as dicas que eu estou passando para vocês aqui nesse vídeo é sempre visando e com o objetivo de gerar uma imagem harmônica, um cabelo que combine com você. Mas sempre você tem que ter em mente que a escolha final é sua. Mesmo depois de descobrir o cabelo que harmoniza com você, se você quiser fazer uma escolha contrária a essa por livre e espontânea vontade, se joga, só tenha consciência de que isso pode não ficar tão harmônico e que você possa sentir a necessidade de equilibrar isso depois, ou na maquiagem, ou no look, porque você pode não se sentir tão valorizada por esse cabelo que não harmoniza com a sua pele. Mas no fim das contas a decisão é sempre sua. A primeira coisa importantíssima que você tem que considerar na hora de escolher o melhor tom para o seu cabelo é o seu subtom de pele. Afinal, o que é o subtom de pele? Na nossa pele a gente consegue observar um tom, né, que é a pigmentação dela. Tem peles desde as mais branquinhas até as negras, as mais escuras. Porém, em todas as peles vai haver um subtom, que é um pigmento que está como se fosse por baixo da nossa pele e a gente consegue enxergá-lo através dela. O que é esse subtom? O subtom é aquela aparência da nossa pele ser mais amarelada, ser mais dourada ou ser mais azulada, mais rosada. Então, como que a gente define isso? As peles mais amareladas a gente define como quentes e as peles mais rosadas, arroxeadas, a gente define como frias. Isso não tem nada a ver com a sensação térmica ao toque, tá? Isso é em relação à coloração, a coloração que a gente vê ali como se fosse por baixo da pele, é o subtom dela. Então aqui vocês podem ver peles de todos os tons, desde as mais clarinhas até as mais escuras, com subtons diferentes. É possível você ter um subtom frio ou quente, independente do seu tom de pele, do quão claro ou escuro a sua pele seja. E o tom de pele neutro? Você já deve ter ouvido falar sobre ele. Bom, não existe
tom de pele 100% neutro, ele sempre vai tender para o lado mais quente ou para o lado mais frio. Então pense na temperatura da pele como se fosse uma escala, que vai desde o mais quente até o mais frio, e você está em algum ponto dessa escala. Você pode estar tendendo mais para o mais quente, tendendo mais para o mais frio, ou mais próxima do centro, mais próxima da neutralidade. Essas pessoas que estão mais próximas da neutralidade são mais difíceis normalmente da gente enxergar o subtom da pele delas. A gente sempre fica na dúvida, tem hora que parece ser mais dourado, tem hora que parece ser mais azulado, mas fato é que todos nós, por mais no centro da escala de temperatura que a gente esteja, a gente sempre tende para um dos dois lados, né? A gente vai ter um pouquinho mais de pigmento amarelado ou um pouquinho mais de pigmentos azulados, que deixam a nossa pele mais rosadinha. E por que o subtom é tão importante, tão decisivo na hora da gente escolher o tom do nosso cabelo? Porque quando a gente pinta o nosso cabelo de um subtom que é diferente do nosso natural, isso definitivamente não funciona. Então, quem tem a pele quente, aquela pele mais dourada, precisa também de cabelos mais dourados, independente da profundidade desse cabelo. Seja loiro claro, loiro escuro, castanho, castanho escuro, ruivo, independente da cor, o subtom, a temperatura desse cabelo tem que estar de acordo com a sua paleta. Da mesma forma, pessoas com subtom frio, os cabelos mais acinzentados sempre vão ser a melhor opção. Também sejam ruivos, morena iluminada, castanhos ou pretos também, que tem o subtom frio. Então, independente da tonalidade, o subtom do seu cabelo tem que estar adequado ao subtom da sua pele. E se você tem um subtom mais tendendo à neutralidade, é melhor que o seu cabelo acompanhe isso. Mas, como eu te falei, você sempre vai ser ou neutra fria ou neutra quente. Então é importante que o seu cabelo também tenda mais para o lado que te valoriza mais. Isso é muito importante para a harmonia, porque o cabelo ele é a moldura do nosso rosto, né? A cor do nosso cabelo ela se reflete no nosso rosto. O subtom é algo inegociável na hora de você definir a coloração para o seu cabelo. Eu sei que muitas vezes a gente quer ter aquele cabelo super platinado e descobre que tem a pele quente. Então aí a gente vai ter uma escolha a fazer, né? Ou a gente vai optar pela harmonia, ou a gente vai optar por nosso gosto, a nossa vontade de ter um cabelo de uma determinada cor, mesmo sabendo que não harmoniza com a nossa pele. Então a gente vai ter que caprichar mais na maquiagem, a gente vai ter noção que isso vai deixar a gente naturalmente mais pálida e fora da harmonia, mas cada um tem a sua escolha. Outro ponto super importante na hora de definir o tom do seu cabelo é a sua profundidade original. O que significa isso? É o quão claro ou quão escuro o seu cabelo já é naturalmente. Por que isso é importante? Porque sempre que a gente fizer mudanças muito drásticas em relação ao nosso cabelo original, a gente vai mudar muito a harmonia, o nosso pigmento natural vai alterar o contraste, que eu vou falar para vocês mais pra frente. Mas aqui eu quero focar só no fato de ser uma mudança muito agressiva para o seu cabelo. Por exemplo, se você tem um cabelo super escuro e quer deixar ele loiro claríssimo, isso vai ser muito agressivo para o seu cabelo, vai mudar muitos parâmetros da sua beleza. Existe uma escala de números que a gente chama de altura do tom, é o quão profundo, quão escuro o seu cabelo é. Essa escala vai do 1, que é o mais preto, né, aquele preto azulado, até o 10, que é o loiro platinado. Essa escala ela é muito usada, mas não é universal. Tem muitas marcas, tem muitas empresas que usam mais números, né, que vai até o 12, por exemplo. Então é muito particular. E cada número desse ele pode ter o ponto alguma coisa. Por exemplo, pode ser 6.5, que esse ponto 5 vai fazer referência a alguma variação de tonalidade em relação a essa profundidade. Então o que isso quer dizer? Por exemplo, o 6 sempre vai ser o loiro escuro. O número que vem em seguida dele quer dizer se ele é mais azulado, se ele é mais quente, se ele é mais frio, se ele é mais intenso, se ele é mais suave. E essa numeração, ela muda também, ela se altera de marca para marca. Então é importante vocês estarem cientes disso. Então muitas vezes me perguntam, eu sou de tal paleta, qual que é o número certo, qual que é a tinta que eu tenho que usar? E eu não consigo descrever isso, eu não consigo cravar essa informação e te falar isso com toda certeza, porque cada marca utiliza um método de numeração diferente. Então por isso que é importante você ter noção do que você quer, de qual resultado você quer no seu cabelo e procurar um cabeleireiro para te orientar qual a melhor coloração para ele ou que faça isso para você.
Mas enfim, fechado esse parêntese, vamos voltar a falar da profundidade. É importante que você encontre mais ou menos aonde nesse range o seu cabelo natural está e tente mudar em relação ao original no máximo de 2 a 3 tons para cima ou para baixo, porque senão essa mudança vai ser muito agressiva até pro seu cabelo originalmente, né? Vai ter que descolorir muito, ou vai ter que escurecer muito. Por exemplo, o meu cabelo eu enquadraria ele ali no 6, que é um loiro escuro. Então eu poderia ir ali pro 3, no máximo 3 ou 4, o castanho escuro ou o castanho médio. Um preto já ficaria muito distante do meu cabelo original. E para clarear, eu poderia ir ali para um loiro claro ou um loiro muito claro, no máximo. Um 10, um loiro claríssimo, já impactaria muito na minha harmonia e não funcionaria tão bem, porque eu teria que descolorir muito o meu cabelo, fora do impacto do contraste que eu vou falar com vocês mais pra frente. O terceiro ponto importantíssimo para você levar em consideração na hora de escolher o tom certo para o seu cabelo é a sua paleta de cores. O subtom que eu falei anteriormente também está incluso aqui dentro da paleta, mas eu quis separar as coisas pelo fato do subtom ser algo inegociável à parte e a ter outras observações para fazer para vocês a respeito da paleta. O que acontece? Cada paleta de cor, ela tem uma característica principal, seja de temperatura, de intensidade ou de profundidade. O que isso quer dizer? Cada paleta vai ser definida por uma dessas características e terá as outras como secundárias. Algumas paletas vão ser definidas pela profundidade. Umas vão ficar muito bem com cores escuras profundas, como o inverno escuro e o outono escuro, e outras vão ficar muito bem com cores claras, como a primavera clara e o verão claro. Outras paletas vão ser definidas pela temperatura, seja elas as mais frias, as mais azuladas, que são o inverno frio e o verão frio, ou sejam elas as mais quentes, que é o outono quente e a primavera quente. E outras paletas vão ser definidas pela intensidade, quão viva, quão pigmentada essa cor é. Então, se a cor for mais acinzentadinha, a gente vai chamar essas paletas de suave, e se elas forem mais pigmentadas, a gente vai chamar de intensas. E essas paletas são as mais intensas, primavera brilhante e inverno brilhante, e as mais suaves, verão suave e outono suave. Então, cada paleta dessa tem uma característica como principal, como inegociável para ela. Então, muitas vezes, quando a gente vai escolher o tom do cabelo, seguir esse parâmetro principal da paleta pode ditar a harmonia da tonalidade do cabelo. Como, por exemplo, a Ashley. A gente vê que ela tem um cabelo castanho, naturalmente, mas ela é de uma paleta que a principal característica é ser clara. O que não acontece, por exemplo, com a Anne Hathaway, que ela tem um cabelo castanho escuro, naturalmente. E quando ela clareia esse cabelo, definitivamente não funciona, porque ela é de uma paleta profunda. Ela é de inverno profundo. Então, quando a gente clareia, a gente tira a profundidade do cabelo dela, isso impacta completamente na harmonia e não funciona. Então, você se guiar pela principal característica da sua paleta é uma excelente forma de você não errar. Mesmo para mudanças drásticas no cabelo, quando, por exemplo, você quer clarear muito o seu cabelo, você pode pensar, qual que é a principal característica da minha paleta? Se a sua paleta for uma paleta escura, por exemplo, não é aconselhável que você clareie muito o seu cabelo. Se a sua paleta for, por exemplo, o inverno frio, que é a temperatura, o mais negociável ali é que você mantenha a temperatura fria. Então você pode se guiar por essas características que eu falei como principal aqui anteriormente, né? Eu citei as 3 características, os 3 parâmetros e quais paletas se enquadram em cada característica. E vocês podem também buscar aqui no meu canal, né, que tem vídeos sobre as 12 paletas também para te ajudar. Então é muito importante na hora de definir essa tonalidade você entender qual que é a sua paleta e qual que é a principal característica dela, para você não ir contra isso. Por exemplo, a minha principal característica é cores suaves. Então, se eu pintar o meu cabelo de um preto muito vivo, isso vai totalmente contra a minha harmonia. Então, é o que eu devo fugir. Porém, a profundidade da minha paleta é média, com claro ou escuro. Então, eu posso clarear ou escurecer um pouco sem comprometer tanto a harmonia, desde que eu deixe meu cabelo suave e neutro quente. Então é muito importante você conhecer a sua paleta, conhecer as características dela. Se você ainda não sabe sua paleta e quer descobrir, eu posso te ajudar nessa missão. Eu ofereço análise online. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse.
mas por favor, não mude o tom do seu cabelo sem ter noção do que a sua paleta pede. O quarto ponto importante a ser considerado é o contraste pessoal. O que seria o contraste pessoal? É a diferença de pigmentação entre a nossa pele, nossos olhos, nosso cabelo, nossa sobrancelha, enfim, tudo que está aqui no nosso rosto. Então tem algumas mulheres que são naturalmente baixo contraste. Ou ela tem todas as feições muito clarinhas, que é um baixo contraste claro, ou ela tem todas as feições muito escuras, que é um baixo contraste escuro. Se ela tem uma diferença média entre a sua pele, seus olhos, seu cabelo, que é o caso da maioria das pessoas, ela tem um contraste médio. E se ela tem uma diferença muito grande entre as feições, que no caso naturalmente só vai existir para mulheres de pele bem clarinha e cabelos bem escuros, ela tem um contraste alto. Então, sempre que você mudar a profundidade do seu cabelo drasticamente, você vai alterar o seu contraste. Isso não vai acontecer se você fizer só mechas, só luzes, morena iluminada, californianas, enfim, tudo que você mantiver a sua raiz natural, você não vai alterar o seu contraste pessoal. Então, isso é importante você ter noção, que você só altera o seu contraste quando você pinta o seu cabelo por inteiro. E o que acontece quando a gente muda o nosso contraste? Isso gera muito impacto na nossa imagem pessoal. Por exemplo, se você aumenta muito o seu contraste, isso gera uma imagem mais impactante, mais forte. Se você abaixa muito esse contraste, já passa uma delicadeza maior. Mudar o seu contraste não é um problema. Você não está fadado ao resto da sua vida a viver com o contraste que você nasceu. Você pode mudá-lo se você quiser. Porém, isso vai gerar um impacto na sua imagem, isso vai gerar uma imagem mais diferente, fora do natural, e é importante você ter ciência disso. Então, ele está aqui na lista como uma característica que você tem que considerar, você tem que levar em conta na hora de tomar a sua decisão. Essa mudança que você está fazendo no seu cabelo, ela vai mudar o seu contraste? Ela vai impactar? Você quer isso? É isso que você gostaria para sua imagem? Lembra que eu falei da profundidade? Sempre que você muda o cabelo por completo para um tom mais claro ou mais escuro, você vai alterar o seu contraste pessoal e você precisa entender que isso vai ter um impacto na sua imagem. O que eu te aconselho pessoalmente a fazer, não é uma regra geral, mas é algo que eu vejo funcionando. Sempre que a gente muda o nosso contraste a favor da principal característica da nossa paleta, isso tende a ficar bem melhor. Por exemplo, olha só esse exemplo da Ashley, que clareou muito o cabelo, ela alterou muito o contraste dela, mas ela foi a favor da característica principal da paleta dela, que é a profundidade clara. Ao contrário da Anne Hathaway, que quando clareou o cabelo, ela diminuiu o contraste dela, mas indo contra a principal característica da paleta dela, que é a profundidade. Então a gente tende a tolerar melhor as mudanças no contraste pessoal se isso vai a favor da característica da nossa paleta. Então é muito importante que você considere isso. Se você é de uma paleta intensa, por exemplo, é muito provável que você sustente esse aumento no contraste por aumentar a intensidade, deixar o cabelo mais vivo, mais pigmentado, e isso não pese tanto para você. Por observação, eu daria essa dica para vocês. Optem por mudar o seu contraste sempre que você está levando o seu cabelo mais próximo à característica principal da sua paleta, que isso tende a funcionar melhor. Agora um ponto bônus, a dica 5 para vocês na hora de mudar o seu cabelo é levar em consideração também a tonalidade dos seus olhos, da sua íris. Não sei se você já viu na internet a dica de pintar o nosso cabelo com uma cor que já existe na nossa íris. Isso tende a funcionar e tende a ficar muito harmônico, porque afinal de contas a nossa íris ela representa os pigmentos da nossa paleta, da nossa coloração pessoal. Tanto que na hora de analisar a paleta, analisar a íris é muito importante, nos ajuda a definir a paleta de coloração. Então, olha só, aqui vocês veem um olho com um toque mais mel, mais quente. E quando você coloca isso no cabelo, igual esse exemplo que vocês estão vendo aqui, isso tende a funcionar muito bem. Existe harmonia de cores entre o cabelo e os olhos. Esse olho que ele tem um amarelado na parte interna da íris, perto da bolinha ali do meio do olho. Então vocês veem que essa cor também replicada no cabelo funciona muito bem. Por outro lado, olhos com padrões mais frios, mais branquinhos,
A gente vê que o cabelo mais platinado também tende a harmonizar muito. Olhos bem escuros, bem profundos, ficam lindos com cabelo castanho escuro ou preto. Então, se guiar pela íris é uma boa dica, mas cuidado, nem sempre isso é imprescindível, é um direcionamento. Mas, por exemplo, a gente vê a Megan Fox, que tem um olho bem claro e o cabelo dela bem preto, bem intenso, não tem nada a ver com a cor da íris e tá lindíssima. Por quê? Porque a paleta dela pede cores intensas. Então, a intensidade do preto ficou melhor para ela do que seguir a tonalidade clara que existe no olho dela. Então, se você quiser se guiar pela cor dos seus olhos e souber que ela respeita a principal característica da sua paleta, respeita o contraste que você gostaria e a imagem que você gostaria, ela pode sim ser uma ótima alternativa, porque afinal de contas é uma cor que já existe na sua beleza e também vai ficar harmônico. Recapitulando, você tem que levar em consideração todas essas informações e a interação entre elas na hora de você escolher a cor ideal para o seu cabelo. São elas o subtom de pele, a profundidade original do seu cabelo, a característica principal da sua paleta de cores, o seu contraste pessoal e a sua íris. A profundidade original, o contraste pessoal e a cor da íris são direcionamentos, mas na minha visão, o subtom e a sua paleta são inegociáveis na hora dessa decisão. Então, se você ainda não descobriu a sua paleta, aproveite. E ofereço também a consultoria visagista. Nessa consultoria eu testo opções, tonalidades de cabelo para você, principalmente você que já sabe a sua paleta e quer ver essa simulação na prática. Então fica à disposição de vocês as duas análises, eu vou deixar o link aqui na descrição para te ajudar a descobrir a cor ideal de cabelo, a que te faz mais linda, que te faz brilhar. Espero que esse vídeo tenha ajudado. É muita informação, mas é que eu não queria trazer informações rasas e superficiais aqui para vocês, porque essa decisão é extremamente importante da nossa imagem. Então eu queria te falar todos os fatores que você deveria considerar na hora dessa mudança e assim você pode tomar uma decisão mais embasada e mais certeira. Espero que tenha te ajudado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.